Inspira profundo. Fecha os seus olhos por alguns instantes. Recebendo as vibrações do mantra, que nos fala sobre a sabedoria, sobre abrir a nossa consciência, a nossa criatividade para o cosmos, sobre receber o conhecimento, compartilhar o conhecimento. Inspira profundo por alguns instantes. Olha para dentro. Vai aquietando a sua mente.
trazendo a sua mente para o aqui e o agora, para o momento presente, o único que nós podemos estar, o único que nos dá a oportunidade de fazermos algo diferente, porque o passado já passou e o futuro ainda não chegou. Por isso esse momento se chama presente, aqui e agora. E por isso no yoga ele é tão importante. Estabelece então um propósito para a nossa aula teórica de hoje, o que a gente chama no yoga de sankalpa, sua intenção para essa aula. O que você deseja? Por que você está aqui? O que é importante para você? Uma palavra positiva, uma frase? Quero aprender, quero crescer, quero ficar bem, sou feliz, gratidão, amor, alegria. O que tem significado para você? Inspira, coloca as mãos à frente ao peito. Vamos iniciar a nossa prática com um único Om. Inspira, exala todo o ar. Inspira novamente. Apoie as mãos sobre o seu colo. Faz apenas algumas respirações profundas, alguns instantes, para que a gente se aquiete. Puxa o ar pelo nariz bem devagar. Solta o ar pelo nariz bem devagar. Percebe esse ar que entra, esse ar que sai. Percebe que o ar entra mais fresco, sai mais quente. Percebe o caminho que ele faz das suas narinas, por onde ele passa pelo seu corpo, por onde ele sai. Inspira as boas vibrações, a gratidão, o amor, a paz, o equilíbrio. Deixa ir aquilo que não lhe for útil. Inspira pelo nariz e agora vamos soltar pela boca. Mais 2 vezes, inspira pelo nariz. E uma última vez, inspira pelo nariz e solta pela boca. Namastê. Boa noite para quem já chegou, boa noite para quem está aqui, boa noite Isabela, Zaira. Tem mais gente, mas não falou comigo, eu não sei quem são. Então, boa noite para todos. Estão me ouvindo bem? Eu estou fazendo diferente hoje, estou fazendo através do computador e estou sem microfone. Queria saber se o som tá bom. Isabela, Zaira, que falaram comigo, me disse, vocês estão me ouvindo? Se alguém mais puder dizer se está me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, obrigada, Isabela. Que ótimo. Então, tá bom. Então, o objetivo da nossa aula hoje é uma aula teórica, uma aula prática, e a gente conversar sobre a prática do yoga. O que é isso? O que é essa prática? O que é yoga? Para que serve? Podem tirar suas dúvidas também pelo chat. Só falar comigo pelo chat que eu estou olhando as perguntas e eu vou tirando as dúvidas na medida do possível. Nesse mundo que a gente vive hoje, cheio de atribulações, de estresse, de aborrecimentos, de coisas a serem feitas, por que a gente procura o yoga? O que é fazer yoga? O que é a prática de yoga? Yoga é quando a gente olha para dentro, principalmente. Não é a gente colocar a mão no pé, não é a gente ficar de cabeça para baixo na invertida, não é a gente fazer 1 milhão de asanas que parece Circo de Soleil.
Isso também é yoga. Uma das práticas, os asanas. Mas não é o mais importante. O mais importante do yoga, que é uma prática ampla de técnicas psicofísicas, mentais, espirituais, que vai permitindo a gente se descobrir aos poucos, encontrar o nosso centro, encontrar o nosso eixo, encontrar essa paz que a gente tanto busca fora, essa felicidade que a gente tanto busca fora, mas que está dentro da gente. Nada está fora, tudo está dentro. Esse é o grande segredo. A gente vai buscar fora a felicidade, a gente vai buscar fora o amor, a gente vai buscar fora a paz, mas tudo vem de dentro para fora. Se o nosso estado de espírito estiver bem, se a gente estiver bem com a gente mesmo, se a gente estiver feliz com a gente mesmo, se a gente estiver saudável com a gente mesmo. Tem gente falando comigo aqui em outro, usa, por favor, o da página, não dá para eu ficar respondendo no chat. Deixa eu ver se eu consigo tirar daqui, que entrou aqui. Então, é muito importante a gente buscar o equilíbrio que a gente deseja, buscar o que a gente está querendo dentro daquilo que a gente... esse equilíbrio está dentro da gente, né? Então, o yoga propicia isso para a gente. O encontro de desenvolver esse nível de consciência, né? Da gente buscar esse encontro com a gente mesmo. E ele abrange uma série de técnicas para isso. Ele abrange técnicas físicas, como os asanas, que é o que normalmente a gente busca, porque é o que a gente conhece, fazer os asanas. E ele abrange técnicas respiratórias, que são os pranayamas, são várias técnicas de respiração. Ele abrange meditação, que no início para muita gente é complicado, é difícil, eu não consigo meditar, a minha mente não para, os pensamentos não cessam. Não existe mente parar e pensamento cessar, porque meditação não é parar a mente, não é cessar a mente, né? A meditação é a gente simplesmente controlar o fluxo de pensamento que está na nossa mente. É a gente direcionar a nossa mente, direcionar o nosso foco, direcionar o nosso objetivo para alguma coisa. Então, existem várias técnicas de meditação também. Uma questão que muita gente pergunta: yoga é para todo mundo? Qualquer um pode praticar yoga? Sim, yoga é para todo mundo. Qualquer idade, qualquer corpo, qualquer nível de flexibilidade. Basta você ter vontade, basta você estar disposto a praticar yoga, que você vai conseguir praticar. Então, não importa se você está acima do peso, abaixo do peso, se você abre as pernas, se você não abre as pernas, se você curva o tronco e bota a mão no chão, ou se você não bota a mão no chão, é um processo. Qualquer pessoa pode praticar yoga. O que é mais importante no yoga? Você respira? Se você respira, você pode praticar yoga. O principal ponto do yoga é a gente buscar respiração. Então, é a gente inspirar de forma consciente e a gente exalar de forma consciente. E uma das coisas muito importantes na prática do yoga, quando a gente fala do momento presente, de estar presente, não é estar presente só de corpo físico. O corpo físico você já levou, já está ali onde você está praticando. Mas é você colocar a sua atenção, você colocar a sua atenção, o seu foco naquilo que você está fazendo. Você direcionar a sua atenção para o seu momento, para a sua prática. É você direcionar a sua consciência para o asana que você está praticando, para o estudo que você se propôs, para a respiração que está sendo conduzida. Porque a gente entra no asana, mas aí a cabeça pensa: eu tenho que pagar a conta, eu tenho que estudar, eu tenho...
e aí a gente já não está mais ali, já não está mais presente. Todos os asanas, eles têm um motivo para serem como são. E eles têm um processo de entrada, permanência e saída dos asanas. Então, não adianta a gente simplesmente achar que vai colocar a mão no chão, botou a mão no chão e eu fiz. Não é isso, é muito mais do que isso. Eu entender o que está acontecendo no meu corpo no momento em que eu vou inclinar o meu tronco à frente para fazer um Uttanasana e botar a minha mão no chão. O que está acontecendo comigo? E eu não estou falando disso da parte física, eu estou falando também da parte física, mas muito mais da parte de consciência corporal. O que acontece quando eu inspiro e levanto as minhas mãos? E faço isso com meus ombros. Se os meus ombros vêm para perto da orelha, eu estou colocando uma tensão nos meus ombros que vai prejudicar a minha cervical, vai prejudicar a minha lombar. Então eu inspiro e giro os meus ombros para trás e para baixo, levo as minhas mãos lá em cima em busca do quê? De conexão. Solto o ar, trago as minhas mãos abaixo. O inspirar e o exalar existe por um motivo. E a gente, na prática do yoga, tem que ter muita atenção ao usar a respiração corretamente. Então, quando a gente está numa aula e o professor fala, inspira, leva os braços, eu já puxei o ar e estou soltando o ar, levando os braços, eu não estou fazendo yoga. Ele se transforma num mero exercício físico. Ele se transforma num exercício de alongamento, ou de qualquer outra coisa. Porque o que mais diferencia a prática do yoga de qualquer outro exercício físico é a concentração mental. É você estar ali presente, prestando atenção em você. Para isso, o yoga também tem o que a gente chama de códigos de ética. São os yamas e os niyamas, que a gente nem vai falar deles hoje, porque hoje o mais importante para a gente conversar um pouquinho sobre a prática, o que é importante, o que faz diferença nessa prática. Né? Porque muitas vezes a prática do yoga, ela é compreendida de forma equivocada, ela é confundida com um exercício, com um alongamento, com um exercício qualquer, que também são bons. Eu não estou dizendo para a gente não praticar as outras modalidades de exercício. Pelo contrário, tudo se complementa. Qualquer tipo de atividade física é muito boa. Mas o que faz a diferença? Quais são os benefícios que o yoga traz para a nossa saúde? Né? É a cura do nosso corpo. É a gente continuar mantendo o equilíbrio mental, o equilíbrio espiritual, favorecer o nosso bem-estar, ajudar a prevenir doenças, a gente assumir um papel ativo de autocuidado com a gente mesmo, a gente buscar essa atenção com a gente mesmo. Então, ter a consciência da respiração, do ato de respirar, é uma diferença muito importante do yoga para as outras práticas. A tomada de consciência do aqui e do agora. Outra diferença bem importante é focar a atenção no corpo físico. O que é isso? O que está acontecendo quando eu levanto o meu pé? O que está acontecendo quando eu estendo os meus braços? Por que eu não posso botar a mão para cima ou a mão para baixo? Por que eu não posso deixar o ombro nas orelhas? Porque qualquer movimentação que eu faça sem ter consciência do meu corpo, eu posso me machucar, eu posso me lesionar. E quando eu tenho essa consciência, e eu trabalho essa consciência do que eu estou fazendo no aqui e agora, eu trabalho o fortalecimento das minhas articulações, dos meus braços, dos meus cotovelos, da minha perna, dos meus quadris. Então, é muito importante eu ter consciência do que eu estou fazendo. Não é simplesmente leva a mão e desce o tronco para frente, ou segura na perna e estende a perna. Não, eu tenho que entender o que está acontecendo ali e o que eu preciso fazer passo a passo. Yoga é prática, é repetição. Mas antes da prática e da repetição, eu preciso aprender a respirar. E eu preciso aprender a atrelar a respiração ao movimento. Se eu não atrelar a respiração ao movimento, ele deixa de ser uma prática importante. Por isso a importância da consciência da respiração. Outra questão importante é o nosso aumento de energia que o yoga traz para a gente. Que tipo de aumento de energia é esse? O nosso bem-estar. A gente se sentir bem naquilo que a gente está fazendo. Então, o yoga, ele reeduca a nossa postura, ele tonifica o nosso corpo, mantém a nossa vitalidade, a nossa força,
Ele amplia a nossa capacidade respiratória, porque a gente está habituado a respirar só aqui em cima, onde a gente utiliza muito pouco do nosso pulmão. E a gente aprende a respirar utilizando mais de 50% da nossa capacidade pulmonar. Ele amplia essa capacidade respiratória, fornece o equilíbrio físico, o equilíbrio mental que a gente precisa, trazendo um estado positivo para a nossa prática, diminui o estresse, acalma a nossa mente no momento em que a gente se disponibiliza para isso. Porque a gente quer praticar yoga, mas a gente foge, por exemplo, do Shavasana, que é o relaxamento final. A gente quer praticar yoga, mas no momento do aquietamento eu não consigo me aquietar, eu não consigo olhar para dentro, eu não consigo respirar. É claro que isso é um processo que leva tempo, que aos poucos que a gente vai trabalhando isso, mas é importante que a gente esteja aberto, predisposto. Outra pergunta muito comum é: existe alguma precaução básica que eu tenha que tomar para a prática de yoga? Tem. Se você tiver pressão alta, se você for cardiopata, se você tiver lesões pelo corpo, é importante que isso seja dito para o seu instrutor de yoga. Se você tiver diabetes, se você for gestante. Por quê? Porque existem asanas e existem pranayamas que não são indicados para algumas patologias. E que se você não informar o seu professor e ele não souber, ele não vai poder te orientar corretamente. Então, esse é o primeiro passo. Se você é cardiopata, ou tem alguma lesão, ou está passando por algum processo, ou é gestante, informe ao seu instrutor imediatamente para que ele possa fazer as adequações. Não é que você não possa praticar, mas a sua prática tem que ser adequada à sua condição física naquele momento. Se você está menstruada, por exemplo, as mulheres, existem linhas de yoga que preferem que nesse período não se faça invertida. É uma questão muito individual, é uma questão de bastante discussão até dentro das linhas do yoga, mas fica a critério de cada participante. Se você é uma pessoa da terceira idade, que tem um pouco mais de dificuldade, eu não posso praticar porque eu não consigo sentar no chão. Faz yoga na cadeira. Eu não tenho muito equilíbrio, eu vou cair. Apoia na parede, apoia na cadeira, apoia em outro lugar. Tem formas da prática ser totalmente adequada a qualquer pessoa, a qualquer tempo. Isso é o mais importante, né? Então, a gente ter atenção às restrições de saúde e aos cuidados fazem toda a diferença na nossa prática de yoga. O importante é a gente ter consciência e saber que o yoga traz benefícios globais para o nosso corpo, para a gente o tempo inteiro. São efeitos que afetam os nossos órgãos internos, que afetam as nossas vísceras, que afetam todo o nosso corpo, desde que a gente esteja aberto para isso. Outra questão muito importante que sempre me perguntam: quais são os estilos de yoga que existem, quais as diferenças entre eles? O estilo tradicional do yoga é o Hatha Yoga, estilo base para todos. É um estilo de yoga que preza muito a parte física, meditativa e respiratória. Então, asanas, pranayama, meditação, onde a gente permanece um tempo maior nos asanas, trabalhando as articulações, trabalhando o corpo, trabalhando a consciência corporal, trabalhando a respiração, e a gente inicia o processo da meditação. Vinyasa, muito comum também, muito famoso. Qual é a diferença do Vinyasa? O Vinyasa é uma prática mais fluida, onde eu trabalho os asanas junto com a respiração, sem paradas. E assim como o Hatha, ele é uma prática onde eu permaneço muito tempo nas posturas, o Vinyasa eu permaneço menos tempo. É quase que um balé, quase que uma dança. Não é que eu não vá permanecer, mas é muito menos tempo do que num Hatha, por exemplo. Num Hatha, você se mantém numa postura entre 5, 10, 15, 20, 30 respirações, dependendo do praticante, do nível do praticante. No Vinyasa, não. Se você chegar a 5 respirações no asana, já é bem razoável, porque ele trabalha fluidez. O mais importante do Vinyasa é atrelar a respiração ao movimento. Então, quando você faz a saudação ao sol, que é uma dos processos do Vinyasa, você inspira, eleva as mãos, exala, desce.
Inspira, olha para frente, exala, leva as pernas para trás. Está muito interligado a respiração com cada movimento. Não é que no Hatha não esteja, mas você o tipo de respiração que você vai fazer na permanência dos asanas é diferente do tipo de respiração que você utiliza no Vinyasa. Então, o Vinyasa precisa trabalhar essa junção respiração, ação, asana de forma fluida. E aí você tem o Ashtanga Yoga. O Ashtanga é uma metodologia muito similar ao Vinyasa, só que ele tem 6 séries prontas, com número X de asanas. Então, você começa praticando a série 1 e você vai sempre repetir aquela série 1. Você não vai conseguir fazer ela numa única aula, você vai aprendendo os asanas. E conforme você vai evoluindo na sua prática e você vai evoluindo nos asanas, o seu instrutor vai te passando os asanas mais complexos de cada série. Aqui no Brasil, por exemplo, existem pessoas bem conhecidas que dão aulas de Ashtanga. A Dani Sá, que é a professora da Fernanda Lima, e várias outras conhecidas, que dão aulas muito boas de Ashtanga, mas talvez não seja prática para você, é uma prática mais vigorosa, uma prática mais intensa. Então, você precisa entender o que você está buscando com o yoga. Existe o Iyengar, né? O Iyengar é uma prática que trabalha, que preza o alinhamento do seu corpo. Então, como é que estão os seus ombros? Eles estão para cá, eles estão para cá, eles estão para cá. Então, se a postura pede o ombro aqui, o Iyengar vai prezar esse movimento e vai trabalhar com você esse movimento, mas ele vai te ajudar a fazer isso através de utilização de equipamentos apropriados, que a gente chama de props. São as cintas, os blocos, as mantas, as cordas de curunta. Então, o Iyengar, você faz poucas posturas durante a aula e permanece mais tempo nessas posturas, trabalhando o alinhamento do seu corpo. Atrelado à respiração, lógico, mas o foco é o alinhamento do seu corpo, tá? Kundalini é uma prática mais espiritual, onde a gente trabalha muitos mantras, muita respiração, que visa trabalhar a liberação da nossa energia Kundalini, que está aqui embaixo, no nosso primeiro chakra, fazer com que ela suba, que ela se equilibre. É uma prática bem mais espiritual. A gente tem o Bikram, que é a prática de yoga em sala fechada, para quem gosta de suar, aquela sala quente, que talvez, se você tiver pressão baixa, por exemplo, você não se adeque tanto. Você tem o Yin Yang, que é uma prática mais restaurativa, onde você entra em determinadas posturas e você fica um tempo maior naquela postura, buscando a liberação das suas articulações, buscando a liberação do corpo. Às vezes são posturas um pouco mais incômodas, que você vai sentir um certo desconforto muscular, e com o tempo isso vai se acomodando. Então, a proposta do Yin é justamente isso, é encontrar essas posturas e liberando, ganhando espaço no seu corpo através da permanência em posturas um pouco mais dolorosas. É muito bom de praticar, é uma prática bem introspectiva, meditativa, uma prática de solo que exige menos. A prática restaurativa, que é uma prática deliciosa de se fazer, onde a gente também fica em posturas específicas, utilizando-se props também, bolsters, que são aquelas almofadas maiores, blocos, e a gente busca, através das posturas restauradoras, uma meditação, um relaxamento consciente, um relaxamento mais profundo, onde a gente vai buscando restabelecer o bem-estar das nossas células do corpo. Então, a gente faz um relaxamento intenso no yoga restaurativa, trazendo bem-estar muito grande no final. A gente também tem a prática de yoga gentil, por exemplo, que é um tipo de yoga hatha, só que de forma mais devagar, mais lenta, com asanas menos complexos, trabalhando gentilmente o seu progresso corporal, respeitando os seus limites, respeitando o que cada corpo pode dar, porque cada pessoa é uma pessoa, cada corpo é um corpo, e cada um vai reagir de forma diferente àquela prática. Então, quando você estiver fazendo a sua prática no seu tapetinho, esquece das outras pessoas, a sua prática é sua, o seu corpo é seu. O que você evolui, o que você consegue fazer, o que você deixa de fazer, interessa absolutamente só a você. Porque quando você olha para o seu coleguinha do lado, primeiro,
ele pode estar fazendo errado e você vai copiar errado. Segundo, ele pode ter uma facilidade muito grande para um asana específico e você vai ficar frustrado porque você não conseguiu fazer igual. Ou terceiro, ele pode não ter uma facilidade, você tem uma facilidade maior e você vai se achar o máximo porque você consegue e ele não. Então, não é por aí. Yoga não é competição. Yoga não é quem faz mais ou quem faz menos. Yoga não é só ficar de ponta cabeça ou só estender os pés. Yoga é a gente olhar para dentro da gente, como eu falei no início, e a gente encontrar o nosso próprio equilíbrio. O yoga é uma experiência plena, é uma experiência completa. E aí, o que eu falo muito para os meus alunos e que é muito importante, esteja presente. O que é estar presente? Se você está na sua prática de yoga, o seu pensamento, a sua cabeça tem que estar única e exclusivamente no que você está fazendo. Então, quando o professor fala inspira, puxa o ar e levanta o braço, é levantar o braço inspirando o ar, puxando o ar. E não isso. Isso não é yoga. Quando ele fala solta o ar e desce o braço, você começa a soltar o ar e começa a descer o braço. Ao mesmo tempo que o seu braço chega embaixo, ao mesmo tempo que a sua exalação termina. O mesmo tempo que o seu braço vai chegar lá em cima, é o mesmo tempo que a sua inspiração inicia e termina. Então, essa consciência é que faz a prática do yoga. Eu preciso o tempo inteiro atrelar essa consciência da minha respiração com o que eu estou fazendo. Isso é de suma importância, né? Entender o que o seu professor está dizendo, qual é o comando que ele está te dando, é muito importante. O saber ouvir. É muito comum os alunos, na sua ansiedade, você fala, levanta o braço, ele já fez isso, mas você não disse se é pela frente, se é pelo lado, se é para trás. E ele já levantou o braço. Ou então você fala, inspira, e ele já inspirou, não sabe nem o que é para... Você nem terminou de falar, ele já inspirou. Aí como é que ele vai conduzir o movimento se ele já inspirou? Então, ouve o que está sendo pedido. Entende o que está sendo pedido. Faz com paciência, com calma. Inspira, elevando os braços pela frente. Entrelaça os dedos das mãos. Solta o ar e empurra o teto. Inspira, desce os braços pela lateral. Apoia no solo. Tem que seguir o comando. Se você não segue o comando, deixa de ser uma prática segura, deixa de ser uma prática saudável. Outra questão muito comum é os alunos quererem adivinhar o que o professor vai fazer. Porque existem alguns asanas que são comumente utilizados numa aula. Então, às vezes, o aluno já acha que você vai para um determinado asana, você nem deu o comando e ele já está entrando naquele asana. E não era nem aquilo que você ia fazer. Você ia fazer outra coisa. Então, yoga também é a gente aprender a controlar a nossa ansiedade. Também é a gente aprender a controlar a nossa ansiedade e respeitar o momento do outro. Ouvir o que ele tem a dizer para chegar no meu momento e eu poder executar da melhor forma possível. Lembrando que esses movimentos, né, eles devem ser movimentos consolidados, movimentos seguros daquilo que eu estou fazendo. Se eu não ouço, eu não executo corretamente. Eu vou executar aquilo que eu entendi, não necessariamente aquilo que foi solicitado. Por isso é tão importante a gente compreender o que está sendo dito. Outra coisa que sempre me perguntam com relação às considerações de prática de yoga, material, o que eu preciso para praticar yoga? Bom, primeira coisa, você precisa respirar. Aprender a respirar, respeitar a respiração. Essa é fundamental. Segunda coisa, é legal você ter um tapetinho de yoga, um mat de yoga, para que você tenha a sua energia ali, para que você tenha o seu espaço de fazer, para que você possa ter cuidado com o seu tapetinho. Quando a gente usa um mat do espaço onde a gente pratica, ou de outra pessoa, as energias se misturam. Não é só a sua energia que está ali. Então, é legal ter um mat. Não é obrigatório, mas é legal ter o seu tapetinho. É legal e é muito importante, principalmente se você faz aula em casa, você ter 2 bloquinhos de yoga e um cinto. Por quê? Os bloquinhos, eles nos dão apoio na execução de alguns asanas.
é muito importante a gente utilizar os bloquinhos no nosso desenvolvimento corporal. O cinto, ele nos ajuda a estender as pernas, a trabalhar a extensão de tronco, flexão de tronco, braço, pegar a mão lá atrás. Então, é importante, não é fundamental, mas é importante você ter seu tapetinho, bloquinho de yoga e cinto. Também é legal ter almofada, caso você queira sentar, ficar muito tempo sentado, você bota um pouquinho a almofada para sentar. Mas tudo isso é para ajudar você a ter uma prática melhor. Não é que seja obrigatório você ter isso. Se você tiver os bloquinhos, se você tiver a cinta, se você tiver o tapetinho, se você tiver uma almofada, a sua prática vai ser mais confortável para você, tá? Posso fazer yoga em qualquer lugar? Pode, você pode fazer yoga no parque, na praia, na sua casa, na cozinha, desde que seja um local tranquilo e agradável e seguro. Qualquer lugar tá valendo. Qual é o tempo adequado para eu praticar yoga? Depende. Depende do seu corpo, depende da sua vontade, depende da sua idade, depende do nível de prática que você tem, depende do nível de respiração que você tem, depende do nível de consciência que você está tendo. Eu posso ter uma prática super intensa de 10 minutos, como posso ter uma prática que não vai me ajudar grande coisa de 2 horas. Depende. Depende de como a prática está sendo feita. Não existe um tempo mínimo ou máximo. O tempo ideal é o tempo que vai te fazer bem, que vai te trazer bem-estar. Normalmente, os estúdios de yoga trabalham entre 45 minutos e 50 minutos. Tem estúdio que trabalha com 1h15, 1h30. É um tempo bem razoável para uma prática boa, para uma prática saudável. Ah, mas eu só tenho 15 minutos, eu só tenho 20 minutos. Ok! Faz saudação ao sol, né? Faz 5 saudações ao sol A, 3 saudações ao sol B, alonga, faz 2 poses de equilíbrio e ponto, acabou seus 15 minutos, seus 20 minutos. Não tem problema, o importante é se movimentar. Você vai praticar no tempo que é possível para você, no tempo que é adequado para você, no tempo que você se sentir confortável, que você se sentir bem. Existe alguma roupa específica para eu utilizar na prática de yoga? O ideal é que a gente utilize roupas que nos permitam mobilidade. Então, as mulheres utilizarem um top, porque ajuda a manter a parte dos seios segura, né? Você utilizar ou short ou calça que não impeçam a movimentação do corpo como um todo, das articulações, né? Que você possa movimentar a articulação do quadril, a articulação do joelho, a articulação do ombro. Então, esse é o tipo de roupa. Eu posso praticar com uma calça legging, eu posso praticar com uma calça de academia, eu posso praticar de short, uma roupa confortável que me permita mobilidade, que me permita ir trabalhar os movimentos de maneira segura, de maneira confortável, que não prenda a movimentação de nenhuma parte do meu corpo, né? O que é mais importante num asana, nas posturas que a gente faz? Algumas pessoas acham que o mais importante é chegar na postura final. Errado. É o menos importante. O mais importante de um asana é a forma como você entra nesse asana, como você permanece nesse asana e como você sai desse asana. Existe uma metodologia para você entrar e para você sair de cada asana. É muito comum, por exemplo, você manda o aluno entrar no Guerreiro 1. Aí, por exemplo, ele entrou aqui no Guerreiro 1, né? Entrou no Guerreiro 1. Aí você fala, desfaz. Não, você tem que entrar e sair do asana da mesma maneira que você entra. Então, não é simplesmente desfaz e solta o corpo, sai da postura. Se você está sentado no chão, mantenha a sua coluna. Se você está sentado na cadeira, mantém a sua coluna. Mantenha os seus ombros sempre girados para trás e para baixo. Mantenha o seu queixo paralelo sempre ao solo. Observa se os seus pés estão enraizados ao solo, os dedos para frente, se os 3 pontos do seu pé estão no chão corretamente. Não deixa os seus pés virarem para dentro, os seus pés virarem para fora, ou virar para a lateral ou para outra lateral. Bota os pés fixos no chão. Observa se os seus joelhos estão virados para fora ou para dentro. Gira, alinha o seu corpo. A mesma coisa com o braço, a mesma coisa com a mão. Não espere que só o professor te corrija. Tenha consciência corporal e você mesmo trabalhe a correção do seu corpo. Isso é fundamental para a prática de yoga. Você ter essa consciência. Você ir trabalhando essa sua postura o tempo inteiro.
né? E o mais importante do asana é que ele seja estável e confortável. O que quer dizer isso? Que se eu tô no asana e tô toda hora caindo, ele não tá estável. Então não é asana. E se eu tô toda hora caindo, eu não tô confortável. Então tá longe de ser asana. Então, muito cuidado quando a gente vê fotos por aí, principalmente no Instagram, na rede social, em vários lugares. Às vezes é só um segundo para tirar aquela foto e não é um asana. O asana, para ele entrar em asana, para eu entrar em asana, qualquer pessoa entrar em asana, ele tem que ser extremamente confortável para mim e estável. Se eu vou entrar numa postura da árvore, por exemplo, se eu vou entrar numa postura da árvore, eu quero porque eu quero botar o meu pé aqui, mas eu fico assim, eu não tô em asana. Para eu ficar aqui, eu tenho que ficar estável, parada e ser confortável, conversar aqui com vocês como se nada tivesse acontecendo e tá tudo bem. Se eu não consigo fazer isso, não é um asana ainda. Então eu preciso trabalhar o passo a passo de construção do asana para chegar lá em cima. E se não chegar também, não há problema nenhum. Qual é o seu melhor? Qual é o seu limite? A gente precisa entender que yoga não é competição, é uma prática individual e cada corpo e cada um de nós tem o seu limite, tem o seu momento, tem o seu ponto máximo. Isso que importa. Então, se você estiver fazendo o seu melhor, se você estiver dando o seu melhor, já é um bom começo. E aí, com a repetição, com a prática, isso vai sendo aprimorado até que você sai do seu pezinho lá do chão, sobe um pouquinho para a canela, até chegar lá em cima, se for o objetivo. Se não, você pode fazer uma árvore lindíssima com o pé no chão, muito mais alinhada, muito mais estável, muito mais firme, muito mais confortável do que alguém que está com uma árvore completamente desestabilizada. Isso é um outro paradigma que a gente tem que criar muito. A gente precisa desenvolver a consciência do nosso corpo e parar de se comparar muito com o outro, né? A respiração consciente todo o tempo, de suma importância. E aí, o que é mais importante a gente considerar para a gente ter uma prática saudável e segura? Primeiro, quem é seu professor? Quem está te dando aula? Qual é a formação dessa pessoa? Quanto tempo ele tem de experiência? O que ele conhece? Hoje em dia, então, tem muita gente dando aula de yoga. Muita gente. Muita. Muita, muita. Muita gente boa, mas também tem gente que veio de outra área, que não fez uma formação. Então, é importante você saber quem é que está te dando aula, qual é o nível de conhecimento que essa pessoa tem, com quem que ela estudou, o que que ela segue, o que que ela acredita, o que que ela prega, o que que ela pode te ensinar. Isso é muito importante, porque o yoga é uma troca. Como a gente falou no início, o yoga não é só a parte física. Tem toda a parte de filosofia, de história do yoga, que não é o objetivo de hoje, a gente falar de história do yoga e filosofia do yoga, mas sim da importância de uma prática de yoga. Tudo isso pode ser abordado numa aula. Da onde surge? Hoje a Isabela, que está aqui, me fez algumas perguntas muito interessantes lá no Instagram sobre história do yoga e filosofia do yoga, que a gente precisaria de uma live inteira para falar de história do yoga, da onde surgiu, como veio, da onde vem, para onde vai, quais são os passos. Filosofia do yoga tem a gente falar de Bhagavad Gita, para a gente falar dos sutras de Patanjali, para a gente falar, nossa, tem muitas coisas para serem ditas, que podem ser aprendidas e que podem ser compartilhadas numa aula também, né? Então é importante a gente saber com quem a gente está praticando. Ninguém é melhor do que ninguém, mas existem considerações que a gente deve ter cuidado, porque se a pessoa não tem uma formação, se ela não estudou, se ela não se preparou, talvez não seja a pessoa mais indicada para determinados tipos de alunos com certas patologias, com algumas dificuldades, né, de saber como entrar e como sair de um asana, como trabalhar um pranayama corretamente. Então é importante. Outra questão importante é não pratique de estômago cheio. Por quê? Porque tanto os pranayamas quanto muitos asanas do yoga, a gente utiliza de torções. Quando a gente utiliza de torções, a gente está trabalhando toda essa parte digestória. Como a gente vai muito para frente, para trás, para um lado e para o outro,
Se a gente pratica com o estômago cheio, a nossa energia fica muito pesada. Isso dificulta a nossa concentração, dificulta o nosso equilíbrio, dificulta o nosso direcionamento dentro daquilo que a gente está fazendo. Então, o ideal é a gente praticar de estômago vazio. Na Índia, se pratica antes do sol nascer, sem tomar café, sem nada, ainda está de noite. Você acorda cedinho e vai fazer a prática de estômago vazio. Ah, então eu não posso praticar à noite? Pode, mas se você vai comer, come 2 horas antes, faz uma alimentação leve. Ah, minha prática é às 10 da manhã, eu não posso tomar café? Toma café às 8 horas da manhã e não toma um café pesado, toma uma coisa mais leve, porque daqui a 2 horas você tem que praticar. E o seu corpo leva no mínimo 2 horas para fazer a digestão. Então é muito importante você se alimentar corretamente, mas você também evitar praticar com seu estômago cheio, né? Outra coisa importante é a gente ter atenção, já falei aqui, mas eu vou repetir, com relação aos nossos limites. Existe um código do yoga chamado Ahimsa, que é a não violência, e a não violência começa com o nosso corpo, com a gente mesmo. Então não tenha pressa e não vá além do seu limite. Se o seu braço não sobe, vai até onde é possível e está ótimo. Se você não abre as suas pernas, vai até onde é possível e está ótimo. Se você não tem equilíbrio para subir tudo, ok, vai no seu limite. Se respeita, respeita o seu corpo, respeita o seu momento. E com a prática, com a repetição, se for o caso, vai acontecer na hora que tiver que acontecer. O que mais que eu acho que seja importante? Ser consciente, ser paciente e estar disposto a superar a si mesmo, a superar as suas limitações, as suas dificuldades, olhar para dentro de você e encontrar coisas que talvez não sejam tão boas, mas que são importantes, encontrar coisas que são muito boas e comemorar as pequenas vitórias, as pequenas conquistas. Tudo isso é yoga. Então, resumindo, se você quer ter uma excelente prática de yoga, trabalha a sua prática num local tranquilo e seguro, se prepara para a sua prática antecipadamente, faça a sua prática de estômago vazio. É muito saudável tomar um banho antes e tomar um banho depois da prática, por uma questão de bem-estar da prática. É muito saudável, é um hábito até bem comum na Índia também. Procura ter muita atenção no que o seu instrutor está dizendo, né? De inspira, exala. Lembra que no yoga a maioria das respirações são únicas exclusivamente pelo nariz, exceto alguns pranayamas em alguns momentos. Então observa, presta atenção no que está sendo dito. Presta atenção e começa a se conscientizar, a trabalhar a sua respiração junto com o movimento. Então inspira, sobe, exala, desce. Segue a orientação, esteja atento a isso, né? Errou, recomeça. Não para no meio. Se o seu instrutor fala, inspira e fica lá, não fica olhando, não fica procurando, fica na postura. Porque no momento que você faz isso, você quebra a postura. Então, essas consciências corporais, consciência de você mesmo, de entender o que está sendo dito, de ouvir bem o que está sendo dito e de seguir a orientação, vai tornar a sua prática cada vez melhor. E isso é estar no momento presente. Isso é ter consciência do que você está fazendo nesse momento. Isso é de suma importância, tá? Então, eu queria abrir aqui para perguntas, quem está assistindo, se alguém quer fazer alguma colocação, fazer alguma pergunta. Tem alguns minutinhos. Se não tiver nenhuma pergunta, eu vou preparar o encerramento. Isabela, Zaira, quem mais estiver por aí. Alguém quer fazer algum comentário, alguma colocação, perguntar alguma coisa? Não? Então, eu vou preparar para a gente encerrar. Quaisquer dúvidas, eu estou à disposição nos canais que vocês já conhecem. Na quarta-feira tem uma aula prática aqui no canal de Hatha Vinyasa, e uma aula de 1 hora mais ou menos. Então, quem quiser praticar, a gente se encontra na próxima quarta-feira, às 6 horas também. Muito obrigada pela presença de quem esteve com a gente.
Desejo a todos uma ótima noite. Namastê. Para quem não me conhece, meu nome é Flávia, sou professora de Yoga. Todas as informações sobre mim estão no meu site www.yoganocomaFlaAsaif.com. Até a próxima!